Apesar do fato de Isabela e Lucas serem de mundos completamente diferentes, o amor deles é genuíno. Lucas é forçado a decidir entre seu dever e o vínculo que desenvolveu com Isabela quando lhe é oferecida a chance de retornar ao exército em uma missão perigosa. Será que o amor dele será capaz de suportar as dificuldades e a distância? Enquanto Isabela Monteiro dirigia pela estrada sinuosa, o céu estava ficando laranja e vermelho com o crepúsculo. Apesar do dia longo e cansativo, ela estava mais sobrecarregada pelo vazio que sentia por dentro do que pela carga de trabalho. Ela se esforçou para ignorar os pensamentos de solidão que a seguiam há anos, uma sombra persistente em sua vida opulenta e aparentemente ideal, à medida que a velocidade aumentava. Nada parecia compensar a dor que ela havia sofrido nas mãos de decisões e pessoas. Um movimento repentino e inesperado quebrou o silêncio na estrada. Sua reação natural foi desviar bruscamente quando um animal cruzou na sua frente. O veículo perdeu o controle e derrapou na direção do guardrail. Houve um impacto violento. O som de vidro quebrando e metal se misturou com o barulho dos pneus no asfalto. A cabeça de Isabela bateu no volante enquanto seu corpo era arremessado para frente preso pelo cinto de segurança. Ela perdeu a consciência em menos tempo do que poderia ter processado o que estava acontecendo. O mundo estava distorcido quando ela abriu os olhos. Seu corpo latejava de dor e sua boca tinha um gosto metálico de sangue. O carro estava destruído e o ar cheirava queimado enquanto a fumaça subia do motor. Tudo parecia estar se movendo lentamente. Ela tentou mover os braços, mas a agonia era excruciante. Será este o nosso fim? Antes que seus olhos se fechassem mais uma vez, ele pensou. Quando Lucas Almeida percebeu o carro capotar, ele estava a apenas alguns metros de distância. Ele não tinha ideia da rapidez com que sua vida mudaria drasticamente enquanto dirigia para casa depois de um longo dia. Como segurança de eventos e soldado, ele estava acostumado a reagir rapidamente em caso de emergência. Ele parou o veículo sem pensar duas vezes e correu para os escombros. Apesar da cena perturbadora, Lucas não pensou duas vezes. Primeiro, salve a vida, seu treinamento militar gritava em seu cérebro. Suas mãos eram firmes, mas cuidadosas, quando ele abriu a porta amassada do carro. A mulher tinha cortes no rosto e sangue nos lábios, ela estava inconsciente. Seu coração começou a acelerar. Ele precisava agir rapidamente. Ele sussurrou para si mesmo, você vai ficar bem, enquanto a retirava com cuidado dos escombros. Ele sentiu uma onda inesperada de proteção ao afastá-la do carro, o corpo dela parecia leve e frágil em seus braços. Ele havia aprendido a ser pragmático e impessoal em sua vida militar, mas havia algo naquele momento que realmente o afetou. Por um breve momento, Isabela abriu os olhos, mas sua visão ficou embaçada. Ela sentiu um toque firme, mas estranhamente reconfortante. Havia um cheiro forte de sangue e fumaça, mas também havia algo mais. O rosto dele era um borrão, mas, por alguma razão, o simples fato de estar perto dele a acalmava. Por uma fração de segundo, pareceu que ela percebeu que estava segura. Ela perdeu a consciência novamente antes que pudesse processar mais alguma coisa, mas não antes de registrar aquele instante em que algo dentro dela foi irreversivelmente alterado. Isabela foi recebida por uma luz branca e fria quando acordou no hospital. Apesar de sua falta de gratidão, a dor em seu corpo servia como um lembrete constante de que ela estava viva. Olhando ao redor, ela notou flores em um dos cantos do quarto. Presentes de quem? Já que ela não tinha mais muitas pessoas perto dela, ela se perguntou. Seu ex-noivo, Marcos, havia lhe enviado uma mensagem formal e um grande buquê. Algo sobre melhorar logo e marcar uma reunião para falar sobre os negócios que ainda compartilhavam. Nada que implicasse uma preocupação sincera. Quando a enfermeira entrou e mediu seus sinais vitais, Isabela tentou compreender a sequência de eventos que a trouxeram até ali. O acidente. O indivíduo.
Ela tentou não pensar nos detalhes médicos ou na burocracia que logo se seguiria, mas seus pensamentos continuavam voltando àquele momento crucial. Ela se lembrava do sofrimento e da ansiedade, assim como o dele. O pessoal militar que a havia retirado dos escombros. Quem era esse cara? Como ela poderia localizá-lo? E por que isso lhe causava tanta angústia? Isabela, que estava acostumada a ter controle total sobre tudo em sua vida, de repente desenvolveu uma obsessão por um componente que estava faltando. Lucas Almeida estava voltando à sua vida, longe do hospital. Quando os paramédicos chegaram, ele havia feito tudo o que podia para manter Isabela em segurança, mas esse era o fim de seu papel. Ou, pelo menos, essa era sua tentativa de se convencer. Mas quando voltou à sua rotina de segurança, não pôde deixar de pensar no rosto daquela mulher. Ele já tinha visto muitas pessoas em circunstâncias terríveis, mas algo naquela noite era diferente. Talvez fosse apenas uma reação humana normal, ou talvez fosse porque ela vinha de um mundo tão diferente do seu. De qualquer forma, Lucas estava ciente de que algo dentro dele havia se alterado. Seu minúsculo apartamento era a antítese do ambiente de Isabela. As paredes eram simples, com apenas algumas fotos de seus dias de exército para adicionar alguma decoração. Ela dividia seus dias entre o trabalho e o treinamento rigoroso. Sua vida era administrada, quase como se fosse uma missão interminável para evitar que ele se concentrasse demais nas lembranças que o assombravam. Os espectros de seu passado o assombravam, já que ele havia perdido tantos amigos em combate. No entanto, ele não conseguia deixar de pensar em Isabela quando estava patrulhando ou treinando. Ela não apenas havia salvado sua vida, mas também parecia ter salvado algo dentro dele. Lucas continuou dizendo a si mesmo em sua mente que essa era apenas uma resposta fugaz. Ele já havia salvado civis e colegas soldados em circunstâncias de risco de vida. Mas, pela primeira vez, havia uma inquietação. Ele estava ansioso para vê-la novamente e saber como ela estava. Era ilógico, naturalmente. Eles eram de planetas diferentes. Ele era um soldado simples, cujo único objetivo na vida era viver mais um dia. Seu mundo de excessos e luxo era tão distante quanto as estrelas. Ela era milionária. Isabela recebeu alta do hospital há alguns dias. Sua recuperação física estava ocorrendo rapidamente, mas seu estado mental estava longe de ser restaurado. Ela era atormentada pelo pensamento do homem que a havia salvado. Embora fizesse um esforço para se concentrar em sua agenda de compromissos, reuniões e crescimento dos negócios, algo dentro dela havia mudado. Ela experimentou uma sensação mais profunda de distanciamento de seu ambiente, como se o acidente tivesse causado uma ruptura entre sua identidade anterior e seu eu em evolução. E aquele soldado fazia parte dessa mudança, por qualquer motivo. Parecia ridículo para Isabela procurá-lo, e ela não tinha ideia de por onde começar. Afinal de contas, o que ele diria? Sou grato por ter salvado minha vida. Agora, por gentileza, explique por que você está sempre em minha mente. E ao visualizar a cena, ela riu para si mesma, mas o riso diminuiu rapidamente e foi substituído por uma inquietação persistente. Ela precisava, ou talvez apenas quisesse, vê-lo mais uma vez. No entanto, o destino estava prestes a intervir. Homens de negócios, políticos e celebridades lotavam o salão em um baile de gala beneficente organizado pela empresa de Isabela. Ela deveria roubar a cena nesse tipo de evento, mostrando sua capacidade de chamar a atenção da mídia e da comunidade empresarial. No entanto, ela se sentiu desinteressada naquele exato momento, enquanto caminhava dando as boas-vindas aos convidados. Quando estava pronta para sair e tomar um pouco de ar fresco, ela notou uma figura familiar ao longe. Lucas estava lá, elegante em seu terno discreto, mas de classe, na entrada do evento. Ele foi contratado para ser um membro da equipe de segurança noturna. Ele estava ciente do que o cercava, mas houve um breve lampejo de surpresa e reconhecimento quando seus olhos se fixaram nos de Isabela. Por um breve momento, ambos permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse parado para eles.
O coração de Isabela começou a se acelerar. Por que ele estava naquele lugar? Como eles poderiam se reencontrar daquela forma, em meio a tantas outras pessoas? Ela percebeu que aquela poderia ser a oportunidade de expressar sua gratidão a ele e, quem sabe, aprender mais sobre o homem que a havia resgatado. Determinada, com uma mistura de curiosidade e ansiedade, ela deu um passo à frente. É isso mesmo, Lucas? Com um pequeno sorriso no rosto, ela perguntou. Depois de observá-la por um breve momento e ficar surpreso com a lembrança do nome dele, ele assentiu. Sim, sou eu. E, pelo que posso dizer, você está bem, respondeu ele, parecendo aliviado. Sou grata a você, disse Isabela, de repente sentindo-se envergonhada. Eu queria expressar minha gratidão. Não tenho certeza de como demonstrar minha gratidão. Lucas deu de ombros com seu jeito simples e descomplicado. Eu simplesmente segui as instruções de qualquer pessoa. Estou aliviado por você estar bem. Mas Isabela sabia que isso não era verdade. Havia muito mais nessa história do que apenas um ato aleatório de bondade, e ela podia ver isso nos olhos dele. E algo mais profundo começou a surgir em seu coração enquanto ela olhava ali, no meio de uma multidão que representava tudo que ela tinha e tudo que ele não tinha. Quando o evento terminou naquela noite, Isabela se viu diante de um dilema. Ela estava curiosa para saber mais sobre Lucas, mas não tinha certeza do que isso significava. Apesar de ter tudo que o dinheiro podia comprar, essa mulher forte se viu atraída por um homem de um mundo totalmente diferente. Como isso a descreveria? Mais importante ainda, como Lucas se sentiria em relação às intenções dela se soubesse? Isabela estava pensando nessas coisas, mas Lucas também estava tendo dificuldades emocionais. Ele havia tentado categorizar mentalmente Isabela como apenas mais uma pessoa que ele havia ajudado desde o acidente. No entanto, ele não podia negar sua atração por ela, agora que a estava vendo novamente. Como ele tinha consciência de que não fazia parte do mundo de Isabela, isso o incomodava muito. Ele era um homem simples que só queria viver uma vida tranquila. Ela, por outro lado, estava acostumada a ser paparicada e a receber destaque. Como esses dois mundos poderiam existir ao mesmo tempo? Seus encontros aumentaram de frequência ao longo das semanas seguintes. Isabela, que nunca mide palavras, convidou Lucas para um jantar de agradecimento. Embora ele estivesse hesitante em dizer sim, sabia em seu coração que estava ansioso para passar mais tempo com ela. O jantar foi realizado em um restaurante tranquilo, longe dos holofotes da mídia e das festas da classe alta. No início, Lucas não se sentiu à vontade, mas à medida que a noite avançava, ele foi se sentindo mais à vontade. O desejo genuíno de Isabela de conhecê-lo melhor e sua simplicidade o surpreenderam. Com um toque de ironia na voz, ela comentou, você deve estar se perguntando o que uma mulher como eu está fazendo jantando com um homem como você. Lucas deu uma risadinha. Na verdade, eu estava. Mas não vou ficar me lamentando. Isabela deu um breve sorriso antes de apertar os olhos. Lucas, estou cansada deste mundo. Há momentos em que acho que todos ao meu redor estão mais interessados no que eu tenho do que em quem eu sou. Sinto algo quando estou com você. Distinto. Como se eu pudesse ser eu mesmo por um breve momento. As observações de Isabela repercutiram profundamente em Lucas. Embora suas experiências fossem diferentes, ele tinha consciência de como era se sentir alienado. Mas à medida que a refeição prosseguia e a conversa fluía, ele começou a questionar se a conexão deles seria forte o suficiente para sustentar algo mais. Embora o relacionamento entre eles fosse simples, ele sabia que havia algo mais. Algo que era inevitável. Os limites eram evidentes, porém, no mesmo momento. Isabela fazia parte de um mundo que Lucas nunca havia experimentado. Embora se sentisse atraído por ela, não tinha certeza se conseguiria se encaixar nesse mundo ou se Isabela estaria aberta a tentar algo diferente do que estava acostumada. Era uma bela e calma tarde de sábado, ideal para um passeio no parque. Isabela e Lucas haviam começado a namorar com mais frequência, mas sempre se mantiveram longe dos olhos do público e da mídia.
Eles decidiram passear pelo parque naquele dia. A área era serena, com árvores altas ao redor e pouca luz penetrando na vegetação densa. O ar estava pesado com o cheiro de terra úmida e grama fresca. Isabela estava um pouco desconfortável enquanto passeavam lado a lado, mas também se sentia confortável. Algo no fato de ter Lucas por perto a acalmava, mas ela também estava nervosa com a possibilidade de se envolver mais. Isso era algo que ela nunca havia experimentado antes. Como ele se sentia em relação a ela? Mais importante, ele estava preparado para ultrapassar os limites que separavam seus mundos? Você já pensou em voltar para o exército? Isabela interrompeu abruptamente o silêncio que se seguiu para perguntar. Lucas pareceu considerar sua resposta enquanto olhava para o mar ocasionalmente, respondeu ele. Mas não com o objetivo que as pessoas pensam. Não por obrigação ou orgulho. Sinceramente, acho que é por causa do silêncio. Isabela fez uma careta inquisitiva. Silêncio? De fato. Há um tipo diferente de silêncio no campo de batalha. É ao mesmo tempo sereno e aterrorizante. Há uma clareza que encontro lá sozinho, e percebo que isso soa estranho. Na vida cotidiana, tudo parece não ser claro. Não é totalmente claro. As pessoas não são tão lúcidas. Ela ficou surpresa com a genuinidade de Lucas. Ela nunca havia conhecido alguém como ele antes. No mundo de Isabela, as máscaras e a superficialidade eram comuns. Lucas, porém, era direto. Apesar de carregar as feridas de seu passado, ele tinha uma perspectiva pura da vida. Ela disse, quase sem pensar, você me faz querer ser mais clara também. Sinto que posso relaxar e ser eu mesma com você. E eu tenho medo disso. Lucas lançou-lhe um olhar conhecedor com seus profundos olhos castanhos. Eu também acho isso assustador. No entanto, talvez isso faça valer a pena. Enquanto caminhavam, Isabela percebeu que, pela primeira vez, estava se abrindo para a vulnerabilidade. Alguém estava finalmente conseguindo ver além da mulher de negócios rica e bem-sucedida. Ela queria conhecer Lucas ainda mais porque ele estava começando a lhe mostrar a verdadeira mulher. Eles pararam em um banco no meio do caminho e Lucas começou a contar a ela sobre um dos piores momentos que ele havia vivido no exército. Ele descreveu a perda de um amigo próximo em uma missão que ele tentou ao máximo salvar, mas não conseguiu. Isabela ouviu soltar a voz e percebeu a dor que ele ainda carregava. Lucas juntou as mãos e disse, e ele confiou em mim. E eu o decepcionei. Essa culpa tem me acompanhado desde então. Quando Isabela ouviu essas palavras, sentiu um aperto no peito. Embora suas cicatrizes fossem emocionais, ela entendia como era se sentir responsável por algo que estava fora de seu controle. Ela se aproximou de Lucas e colocou a mão em seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas significativo. Você fez o seu melhor, ela murmurou. Além disso, isso vai muito além do que a maioria das pessoas faria. O silêncio que se seguiu foi aconchegante. Ambos estavam dispostos a deixar suas almas se abrirem pela primeira vez, independentemente da dor. Algo entre eles se solidificou ali, cercado pela natureza e pelo calor suave do sol. Era mais do que apenas luxúria. Havia um nível mais profundo de conexão que era insondável. Nunca foi fácil navegar no mundo de Isabela. A pressão de fontes externas aumentava à medida que ela tentava compreender seus sentimentos por Lucas. Suas reuniões de negócios, obrigações sociais e eventos a mantinham presa em um estilo de vida que ela não queria, mas que não sabia como deixar. Um desses visitantes indesejados era seu ex-noivo, Marcos. Isabela era o desejo de Marcos, e ele era o tipo de homem que sempre sabia o que queria. Pelo que ela representava, não por amor. Para ele, a única coisa que importava era ter mais status e poder por meio de uma união com ela. Isabela parecia estar se afastando de seu mundo, então ele começou a se interessar mais por ela novamente, apesar de sempre ter mantido suas emoções sob controle perto dela. Marcos apareceu inesperadamente no escritório de Isabela em uma tarde fria de outono, com aquele ar de superioridade que ela tanto detestava.
Ouvi dizer que você tem interagido com indivíduos distintos, comentou ele, sorrindo sardonicamente. Talvez como um soldado. O sangue de Isabela começou a ferver. Como ele ousava comentar sobre sua vida pessoal e fazer tal aparição? Ela cruzou os braços e tentou manter a calma. Respondeu com firmeza: e minha vida pessoal não é da sua conta, Marcos. De fato, vou me encontrar com alguém. E agora? O Marcos deu uma risadinha de escárnio. Isabela, você realmente acredita que um homem como ele pode lhe proporcionar alguma coisa? Ele jamais compreenderia o mundo do qual você faz parte. Além disso, ele nunca será capaz de acompanhá-la, para ser sincero. As observações dele a cortaram como uma faca, mas também reforçaram sua determinação de deixar para trás aquele grupo de pessoas superficiais e posições de poder. Talvez ele não compreenda o meu mundo, Marcos, comentou ela com uma voz fria e calma. Para ser sincera, porém, eu também não o entendo. Talvez eu nem queira entender. Marcos ficou surpreso com a resposta dela e permaneceu em silêncio por um tempo. Em vez de tentar se defender ou justificar suas ações, como ele esperava, Isabela estava agindo em oposição a ele. Ela estava se libertando. Finalmente, ele disse: você vai se arrepender, mas até ele achou a ameaça vazia. Isabela ficou sozinha em seu escritório depois que ele saiu, pensando nos eventos do dia anterior. Há muito tempo ela havia atendido às expectativas de outras pessoas, mas agora estava começando a ter dúvidas sobre tudo. Ela estava ciente de que Lucas fazia parte dessa nova realidade e que perseguir seus sentimentos por ele seria um caminho difícil e desafiador. Mas ela estava disposta a enfrentar esses desafios pela primeira vez em muito tempo. Lucas, por sua vez, estava lidando com seus próprios problemas. Era óbvio como seus estilos de vida eram diferentes um do outro, e ele se sentia desconfortável no mundo de Isabela. Ele se afastou ao longo dos dias seguintes. Embora não fosse deliberado, ele achava impossível imaginar um futuro em que ele e Isabela pudessem ficar realmente juntos. O que ele era capaz de dar a ela? Isabela estava ciente da distância emocional que Lucas estava começando a estabelecer. Ela sabia que haveria muitos desafios pela frente, mas também entendia que eles teriam que trabalhar juntos para superar essas forças externas se quisessem que isso desse certo. Nos dias seguintes, Isabela percebeu que estava ficando cada vez mais reflexiva. As palavras de Marcos soavam verdadeiras em sua cabeça, não porque ele estivesse correto, mas porque demonstravam a extensão de sua transformação. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia obrigada a se conformar com as expectativas das outras pessoas. A franqueza e a honestidade de Lucas fizeram com que ela duvidasse de tudo que havia trabalhado tão arduamente para conquistar. Será que tudo isso realmente importava? A riqueza, a posição e a autoridade? A amiga mais próxima de Isabela, Júlia, percebeu a mudança nela e não pensou duas vezes em confrontá-la. Elas estavam longe da agitação do mundo corporativo, em um café tranquilo. Júlia, sempre franca e perspicaz, foi direto para a conversa. Isa, você está diferente, comentou ela, semicerrando os olhos. O que está acontecendo? Esse cara com quem você está saindo, quem é ele? Com um suspiro, Isabela tomou um gole de seu cappuccino antes de responder. Ele é distinto. E eu acho isso confuso. Nunca imaginei que meus sentimentos por alguém como ele fossem tão fortes. Intrigada, Júlia levantou uma sobrancelha. Alguém semelhante a ele? O que você quer dizer com isso? Ele é descomplicado, Júlia. Um homem que leva uma vida totalmente diferente da minha, um soldado. Também sinto que posso ser eu mesma com ele ao mesmo tempo. Não um milionário, não a mulher de negócios, e apenas eu. Apesar de seu riso, Júlia tinha uma expressão séria em seus olhos. E você fica com medo, não é mesmo? Isabela acenou com a cabeça. Muito mesmo. Porque sinto que estou me afastando do meu mundo e de tudo que conheço ao mesmo tempo. Talvez isso seja uma coisa boa, disse Júlia, pensativa, em resposta.
Você sempre esteve sob pressão, na companhia de pessoas que estão mais interessadas no que você pode fazer por elas do que em quem você é. E talvez esse cara seja exatamente o que você precisa, se ele fizer você se sentir diferente. Isabela sorriu. Júlia tinha um talento especial para ver as coisas de diferentes ângulos. Ainda assim, havia uma parte dela que permanecia em dúvida. O mundo de Lucas e o dela eram muito diferentes. Como eles iriam superar esses obstáculos? Ao mesmo tempo, Lucas estava envolvido em um conflito interno. Não porque quisesse, mas porque não via como poderia se encaixar no mundo de Isabela, ele começou a se afastar dela. Ele admirava sua franqueza e sua vida simples, e tinha medo de perder isso ao se envolver com alguém que era tão diferente dele. Lucas voltou para o campo de treinamento onde costumava treinar com seus colegas soldados em uma tentativa de clarear as ideias. Apesar da desolação da área, ele a via como um refúgio. Lá, em meio aos sons de passos firmes e ordens autoritárias, ele experimentou uma clareza que o escapava em outros lugares. Mas nem mesmo seu treinamento conseguiu desviar sua atenção de Isabela naquele dia. Apesar de saber que estava se apaixonando por ela, ele tinha medo de agir porque achava que não seria suficiente para ela. As lembranças de seu tempo no campo de batalha passavam por sua mente enquanto treinava. A culpa que carregava, a perda de seus amigos. Agora que ele estava enfrentando um tipo diferente de conflito, uma luta por amor e um futuro incerto, tudo isso parecia estar ficando mais intenso. Lucas sentiu o peso da solidão naquela noite em casa. Ele hesitou em ligar para Isabela, apesar de ter pegado o telefone várias vezes. Como ele poderia comunicar suas emoções? E o mais importante, será que ela o aceitaria com todas as suas cicatrizes pelo que ele era? Isabela não conseguiu dormir naquela noite. Seus pensamentos estavam centrados nas palavras de Júlia, em Lucas e no futuro incerto que ela poderia ter com ele. Ela estava profundamente perturbada com o aparente afastamento de Lucas dela. Se ele estava se afastando, talvez fosse porque achava que eles não estavam destinados a ficar juntos. Se esse fosse de fato o caso, ela tinha que tomar uma atitude. Isabela pegou o telefone e mandou uma mensagem para Lucas, determinada. É possível ficarmos juntos? O tempo parecia demorar enquanto ela esperava por uma resposta, seu coração acelerava rapidamente. Acho que precisamos conversar, disse ela. Quando a resposta chegou, foi sucinta, mas direta. De fato. Quando e onde? Eles se encontraram no dia seguinte em um pequeno café fora da cidade, longe dos olhares curiosos e do estilo de vida agitado a que Isabela estava acostumada. A tensão estava no ar quando Lucas chegou. Isabela percebeu, pela expressão dele, que ele estava tendo problemas com alguma coisa, o que a fez sentir ainda mais pressão para resolver o problema. Por que você está indo embora, Lucas? Assim que eles se sentaram, ela perguntou diretamente. A expressão dele era séria enquanto ele a olhava longamente. Por quê? Isabela, não tenho certeza se posso fazer parte de sua vida. Esse não é o meu mundo, eu vejo o seu. Além disso, não tenho certeza se isso seria justo com você. Sou apenas um cara comum, um soldado. A senhora também. Você é uma mulher forte que vive em um reino além da minha compreensão. Isabela inalou profundamente ao considerar o significado de suas observações. Lucas, nunca pensei em meu mundo como os outros pensam. Estou interessada em como me sinto. E eu me sinto diferente estando com você. Sinto a liberação. Lucas deu uma olhada para baixo, obviamente perturbado. Isabela, eu não quero decepcioná-la. Não estou acima de falhar com as pessoas. Não tenho certeza se posso correr o risco de falhar com você também. Sentindo a tensão no corpo dele, ela segurou sua mão. Você me manteve vivo. Não apenas no dia do acidente, mas em todos os dias seguintes. Aprendi com você que a vida é mais do que apenas as coisas que eu criei. E eu não vou desistir disso. Eles se olharam e ficaram em silêncio por um momento, como se estivessem tentando entender o que isso significava um para o outro. Com um último suspiro profundo,
Lucas deu um passo em direção a ela. Isabela, também estou sentindo isso. No entanto, preciso de mais tempo. Preciso saber como participar disso sem me tornar alguém que não sou. Isabela fez um aceno compreensivo com a cabeça. Lucas, estou pronto para esperar por você. No entanto, preciso lhe dizer que isso é real para mim. E se você estiver pronto para lutar por nós, eu também estarei. Lucas percebeu que ela estava falando sério quando suas palavras reverberaram no silêncio que se seguiu. Embora ainda estivesse em busca de respostas, ele tinha certeza de que seus sentimentos por Isabela eram genuínos. Com tempo suficiente, talvez ele pudesse encontrar uma maneira de acertar a vida dele sem comprometer quem ele era. Mas, por enquanto, ele estava disposto a seguir em frente. Semanas se passaram, e Isabela e Lucas continuaram a se encontrar durante todo esse tempo. Algo mais forte estava se desenvolvendo entre eles, apesar do fato de que a dúvida e o medo ainda estavam presentes. Havia um vínculo irresistível entre eles, uma atração não física. Cada discussão e cada momento que passavam juntos os aproximava ainda mais. No entanto, ambos entendiam que, em algum momento, teriam de enfrentar suas emoções e tomar uma decisão sobre o rumo que isso tomaria. Isabela tomou a decisão de parar de ignorar seus sentimentos em uma noite tranquila. Ela sabia que Lucas estava lutando contra seus próprios problemas, mas também sabia que ele precisava ouvir seus verdadeiros sentimentos. Ela o convidou para ir à sua casa por telefone, depois de pedir que ele fosse por vários dias. Lucas ficou surpreso com o convite de Isabela, mas aceitou, sem querer se aventurar mais perto de seu mundo opulento. Ele sabia que eles teriam que conversar. Ao chegar, Isabela o cumprimentou calorosamente e lhe mostrou o sereno quintal de sua mansão, repleto de vegetação exuberante e iluminação suave. Estava claro que Lucas era mais simples do que os arredores ricos, mas isso não importava naquele momento. Havia algo muito mais significativo em jogo. Lucas, não tenho certeza de como começar esta discussão, mas... Ela disse, com o rosto vulnerável, mas sério, preciso ser honesta com você. Algo em mim mudou desde o dia em que você me salvou. E como passamos mais tempo juntos nas últimas semanas, percebi que meus sentimentos por você vão além da simples gratidão. Com as mãos fechadas em um nó nervoso, Lucas a observou. Embora ele tivesse previsto essa conversa, as palavras dela o surpreenderam de uma maneira diferente. Ele começou a dizer, Isabela, mas ela o interrompeu porque precisava terminar o que havia começado. Ela se inclinou para mais perto dele e implorou, por favor, deixe-me terminar. Não posso deixar de sentir algo por você. Lucas, estou apaixonada por você. Entendo que não somos iguais e que nossos mundos são muito diferentes, mas por alguma razão isso não importa. O que importa são meus sentimentos quando estou com você. Se você está pronto para lutar por isso, por nós, então eu também estou. O peso da verdade em suas palavras pairava no ar. Lucas permaneceu em silêncio por um breve momento enquanto tentava assimilar o que ela havia acabado de dizer. Embora estivesse ciente de que tinha os mesmos sentimentos por ela, ele ainda estava preso pelo medo de não corresponder às expectativas dela. Ele estava apaixonado por Isabela, mas será que o amor deles poderia resistir a todos os obstáculos que encontrariam? Você entende o quanto eu a amo, Isabela, ele disse em voz baixa, quase sussurrante. É assim que me sinto também. Eu amo você. No entanto, estou apavorado. Tenho medo de não corresponder às suas expectativas como homem. Tenho medo de decepcioná-la no final. Isabela pegou as mãos dele e sorriu gentilmente. Lucas, todos nós estamos apavorados. E eu também. O que conta, porém, é como lidamos com esse medo. E acho que, juntos, nós dois podemos superá-lo. Não estou buscando a excelência. Tudo o que eu quero é estar com você. Uma onda de sentimentos tomou conta de Lucas. Uma parte dele, há muito enterrada, foi tocada pelo amor de Isabela, que era tão real e aberto. Ele a puxou para perto de si e a beijou sem dizer mais nada, um gesto que comunicava tudo o que ele não conseguia dizer.
Toda a incerteza e ansiedade pareciam ter se dissipado naquele exato momento. Eles estavam preparados para enfrentar todos os desafios e obstáculos que estavam por vir, mesmo sabendo que o caminho não seria fácil. Isso marcou o início de algo novo, algo que nenhum deles poderia ter previsto, mas que já estava alterando fundamentalmente suas vidas. As dificuldades e inseguranças no relacionamento de Isabela e Lucas continuaram sem solução, mesmo depois de eles terem se revelado. Apesar da força do amor deles, as disparidades extremas entre seus mundos continuavam a desafiá-lo. O pensamento de que ele nunca seria capaz de proporcionar a Isabela o tipo de vida a que ela estava acostumada era particularmente difícil para Lucas. Uma parte dele ainda se sentia inadequada, embora ela dissesse que isso não importava. Em silêncio, a tensão entre eles começou a aumentar. Era algo impossível de descrever, mas estava lá, nas longas pausas e nos olhares de lado que evitavam falar sobre coisas específicas. Isabela se viu cada vez mais envolvida nas atividades de sua alta sociedade, enquanto Lucas começou a trabalhar mais horas e assumir tarefas extras de segurança. Embora o amor deles permanecesse puro, a tensão das demandas e expectativas externas estava começando a se desgastar. Um dia, a mídia descobriu o relacionamento deles. Depois que um tabloide publicou uma foto de Lucas e Isabela juntos em um restaurante, começaram a surgir comentários online. "Quem é o novo homem misterioso de Isabela Monteiro?" era a manchete de vários sites e revistas de fofoca. Mas, acima de tudo, uma enxurrada de conjecturas foi desencadeada pelo fato de Lucas ser um homem comum e um soldado. Todos pareciam estar se perguntando como uma mulher como Isabela poderia encontrar algo tão abaixo de sua posição social. Embora Isabela estivesse acostumada a estar sob os holofotes, a invasão de sua privacidade a incomodava. No entanto, o que mais a preocupava era a reação de Lucas a isso. Ele nunca desejou estar sob os holofotes, sempre preferiu viver uma vida tranquila e escondida. Enquanto conversavam na casa de Isabela, Lucas disse, com a voz tensa, "E eu sabia que isso ia acontecer. Isso explica por que eu estava tão relutante em interagir com você. Este planeta. Isa, ele não é para mim." Com o coração apertado, Isabela se virou para encará-lo. "Não dou a mínima para o que dizem, Lucas. O que importa é como nos sentimos e o que possuímos." "Mas Isabela, eles estão me criticando. E vão continuar. Eu não sou o típico homem que elas imaginam que você seja. E para ser bem sincero, não tenho certeza se consigo lidar com isso." Isabela percebeu o incômodo e a impotência de Lucas. Ela estava ciente do amor genuíno deles, mas também entendia que os medos de Lucas o estavam controlando. A pressão persistente de um mundo do qual ele nunca quis fazer parte era mais do que apenas a mídia. Isabela chegou à conclusão de que a capacidade de Lucas de reconhecer que ele era suficiente que, para ela, nada disso importava era crucial para o futuro deles. Mas será que ele conseguiria? Lucas começou a se sentir muito sobrecarregado com as circunstâncias. As notícias continuavam a aparecer, enfatizando constantemente a improvável conexão romântica entre ele e Isabela, como se o fato de um soldado estar saindo com uma milionária não fosse chocante o suficiente. Durante seu tempo no exército, Lucas já havia aprendido a lidar com o julgamento de outras pessoas, mas isso era diferente. Era íntimo e tinha um impacto imediato no relacionamento que ele valorizava. Mas Isabela sabia que tinha de agir. Ela estava determinada que o que ela e Lucas estavam criando não seria destruído por fofocas e intolerância. Ela resolveu enfrentar a mídia e seus detratores de frente depois de passar a noite em contemplação. Ela estava pronta para defender publicamente seu relacionamento se alguém ousasse questionar sua decisão. Em uma atitude incomum para ela, concordou em dar uma entrevista em um programa de TV respeitável sobre sua vida pessoal. Entretanto, os riscos eram maiores dessa vez. Durante a entrevista, o apresentador fez uma tentativa gentil de sondá-la sobre Lucas, mencionando o interesse público na vida romântica de uma pessoa importante como ela. Mas Isabela se recusou a recuar, dizendo, "Lucas é um homem honrado. Sua integridade está muito acima de qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. E isso é o que conta na minha opinião."
O que outras pessoas acham que eu devo ou não fazer não me interessa. Tomei a decisão de estar com alguém que me valida e me vê pelo que sou, não pelo que tenho. Suas observações reverberaram em alto e bom som. Foi uma declaração de quem ela era e do que estava disposta a defender, não apenas uma defesa do relacionamento. A entrevista se tornou viral rapidamente, e as opiniões se dividiram. Algumas pessoas continuaram a criticar Isabela, apesar de sua coragem e honestidade, pois não conseguiam entender como uma mulher rica como Isabela poderia estar com alguém fora de sua classe. Isabela entendeu, acima de tudo, que essa entrevista não era pública. Lucas era o destinatário. Independentemente do que os outros pensassem, ela queria que ele soubesse que ela estava do lado dele. E isso era o mais importante. Lucas sentou-se em sua pequena sala de estar e assistiu à entrevista. Ele ficou comovido com as palavras de Isabela de uma forma que não havia previsto. Mesmo sabendo que ela o amava, algo dentro dele foi mexido quando ele ouviu defendê-lo em público. Lucas começou a pensar que talvez, apenas talvez, ele fosse suficiente para ela pela primeira vez. Que eles poderiam vencer qualquer obstáculo se trabalhassem juntos. Lucas mandou uma mensagem para Isabela naquela noite. Agradeço tudo o que você disse. Nunca antes tive alguém que lutasse tanto por mim. Quero que saiba que estou preparado para nos defender também. Ao ler a mensagem, Isabela sorriu. Embora estivesse ciente de que ainda havia obstáculos a serem superados, ela estava confiante de que eles poderiam superá-los como uma equipe naquele momento. Depois que Lucas e Isabela começaram a namorar, a vida dele passou por uma mudança significativa. Seu amor por Isabela parecia superar qualquer desconforto que ele pudesse ter sentido com a atenção da mídia, embora ele ainda estivesse se acostumando com isso. No entanto, um novo problema surgiu, obrigando-o a enfrentar a situação mais importante de sua existência. O exército fez um convite a Lucas para que ele voltasse à ativa em uma missão exclusiva. Embora ele não tivesse planejado isso, a oferta era atraente. Sua vida sempre girou em torno do exército, então a chance de se juntar a ele para uma missão importante o entusiasmou. No entanto, ele estava ciente de que essa escolha exigiria que eles deixassem Isabela e tudo o que haviam criado juntos. Ele lutou para se decidir por dias. De uma forma ou de outra, ele achava que se juntar ao exército novamente lhe daria o senso de direção e propósito de que sentia muita falta. Mas isso também significaria passar meses ou até anos longe de Isabela. Ele estava dividido entre o amor que havia descoberto de repente e o dever que sempre o definiu. Finalmente, ele concluiu que precisava conversar com Isabela sobre isso. Sem ela, ele não poderia ter feito essa escolha. Naquela noite, eles se encontraram no mesmo parque em que haviam passado aquela tarde juntos algumas semanas antes. As folhas haviam caído, criando um tapete sob seus pés, e o ar estava fresco. A atmosfera parecia solene, como se ambos soubessem que estavam prestes a enfrentar um grande momento decisivo. Lucas disse suavemente: recebi uma oferta para retornar ao exército, enquanto se apresentava para Isabela. Essa missão é única e significativa. Além disso, estou sem saber o que fazer. Isabela ficou em silêncio por um tempo enquanto tentava processar a informação. Embora sempre soubesse que a carreira de Lucas no exército era importante, ela se sentia aterrorizada com a possibilidade de ele pensar em ir embora. Você gostaria de ir embora? Ela perguntou, tentando manter a compostura. Uma parte de mim quer, disse Lucas. Acredito que sou obrigado. Por outro lado, não estou pronto para me separar de você. Temos coisas que eu não quero perder. Isabela experimentou uma série de emoções. Embora uma parte dela simpatizasse com o desejo de Lucas de voltar, sua parte mais vulnerável e profunda temia perdê-lo para sempre. Ela sabia que o amor deles era muito forte, mas será que seria suficiente para suportar esse tempo separados? Por fim, ela disse: Lucas, não vou impedir que você faça o que achar necessário. No entanto, devo avisá-lo de que não será simples. Além disso, não tenho certeza do que aconteceria se você fizesse isso.
Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, ambos cheios de dúvidas e incertezas. Lucas pegou a mão de Isabela. Eu não quero perder você. No entanto, eu também não sei como sobreviveria sem o senso de direção que o exército me proporciona. Isabela reprimiu as lágrimas, embora pudesse senti-las começando. Eu o compreendo. Apenas, e se você for, garanto que voltará para mim. E que estaremos realmente juntos quando você voltar. Lucas segurou a mão dela com mais força e assentiu. Eu juro. Apesar dessa garantia, ambos sabiam que o futuro era imprevisível. Lucas teria que tomar uma decisão, e essa decisão poderia alterar permanentemente a vida deles. Depois da conversa no parque, Isabela e Lucas nunca haviam passado por dias tão difíceis como os que se seguiram. Uma nuvem de incerteza pairava sobre eles, e cada interação parecia ser acompanhada de um silêncio constrangedor, como se ambos pressentissem que algo estava por vir, mas não tivessem coragem de enfrentá-lo de frente. Lucas estava decidido a seguir seu rumo. Ele pensou sobre isso por várias semanas antes de decidir aceitar a missão do exército. Embora soubesse que tinha de fazer a escolha por si mesmo, a decisão o estava matando de dentro para fora. O dever sempre fez parte dele, e ignorar isso seria negar um aspecto fundamental de sua identidade. Ele não conseguia parar de pensar em Isabela, no entanto, no mesmo momento. Ele sabia que ela estava lá por ele, mas também podia sentir o medo crescendo dentro dela. A perspectiva de uma separação prolongada os preocupava muito. Lucas foi até a casa de Isabela na manhã em que estava indo embora para se despedir. Eles ficaram no jardim dos fundos, no silêncio frio e úmido de um dia melancólico. Isabela ficou imóvel, observando as plantas que balançavam levemente com a brisa. Lucas caminhou lentamente em nossa direção, seus passos ressoando no gramado úmido. Sentirei sua falta todos os dias, disse Lucas, quebrando o silêncio. Sua voz era rouca, cheia de sentimentos que ele estava tentando suprimir. Isabela se virou para encará-lo, com lágrimas nos olhos que ela estava tentando não derramar. Eu também sentirei sua falta, mais do que você pode imaginar, disse ela com uma voz trêmula enquanto se aproximava dele e segurava sua mão com força. No entanto, posso ver por que você precisa tomar essa atitude. E quando você voltar, eu estarei aqui. Lucas a puxou para perto de si, dando-lhe um forte abraço que parecia ser capaz de fazer o tempo parar de passar. Apenas o som de suas respirações e o vento suave no ar ao redor quebraram o silêncio entre eles. Eles permaneceram em silêncio por um longo tempo, simplesmente sentindo o calor um do outro e percebendo que aquele momento poderia ser o último por um período indefinido de tempo. Com a voz abafada contra o peito dele, Isabela sussurrou: "Prometa que você vai voltar para mim." Lucas respondeu: "Prometo", embora soubesse que promessas não eram possíveis no exército. Mesmo assim, ele queria pensar que poderia cumprir a promessa naquele momento. Lucas partiu algumas horas depois. O veículo que o levou ao aeroporto sumiu de vista, deixando Isabela sozinha na entrada de sua casa enquanto o observava desaparecer na distância. Ela sabia que precisava ser forte, mas ainda havia um vazio profundo. Ela achava que conseguiria lidar com a distância porque realmente sentia o amor deles. Embora fizesse um esforço para manter a esperança, a incerteza do futuro a perturbava. Depois de algumas semanas, Isabela nunca conseguiu se livrar do vazio que Lucas deixou em sua vida. Ela se dedicou ao trabalho, esforçando-se para agendar eventos e compromissos, mas nada parecia diminuir o desejo que sentia por ele. Quando podiam, eles se falavam ao telefone, mas as conversas eram curtas e sempre repletas de questões não resolvidas. Isabela temia receber uma ligação com mais notícias e vivia todos os dias com o coração nas mãos, sabendo que Lucas estava em um território perigoso. No entanto, essa ligação nunca se concretizou. Depois de vários meses, Lucas retornou. Ele estava de volta e, embora a missão tivesse sido arriscada, ela foi bem-sucedida. Sua primeira ação foi ir até a casa de Isabela sem aviso prévio ou alarde. Algo dentro dela explodiu quando ela abriu a porta e o viu ali, exausto e sujo, mas ainda vivo. Ela finalmente derramou as lágrimas que estava segurando há tanto tempo.
Lucas envolveu com seus braços, dando-lhe a impressão de que nunca mais a largaria. Eu voltei, disse ele em uma voz calma, mas apaixonada. Voltei para buscar você. Isabela não conseguiu responder imediatamente. Ela simplesmente se agarrou a ele com mais força, saboreando o calor de seu corpo e o cheiro reconfortante que ela temia que desaparecesse para sempre. Nos meses que se passaram desde que ele havia partido, aquele momento tinha sido tudo o que ela havia imaginado. Depois de algum tempo, eles se sentaram juntos no sofá da sala, ainda de mãos dadas, como se precisassem do contato físico para se convencerem de que era genuíno. Lucas se virou para encarar Isabela com uma expressão mais leve do que a que ele havia demonstrado em meses. Calmamente, ele disse: "Eu percebi uma coisa enquanto estava fora. Eu adoro meu trabalho e o exército. Mas percebi que não poderia continuar existindo em duas realidades diferentes. Preciso de algo que me permita estar com você e ser o homem que sou." Isabela não tinha certeza do que ele iria dizer, então o observou atentamente. Lucas continuou: "Tomei a decisão de deixar o serviço ativo. Desejo contribuir de outra forma. Talvez trabalhando com veteranos e prestando assistência àqueles que, como eu, ainda estão lidando com os efeitos da guerra. Quero realizar algo que vale a pena, mas quero fazer isso ao seu lado." O coração de Isabela se alegrou com o que Lucas havia dito. Ele estava tomando uma nova decisão que, sem dúvida, a envolvia. "Ei, Lucas, eu..." Sentindo-se sobrecarregada, ela disse: "E não sei o que dizer. Só sei que amo você e que estarei aqui para você, não importa o que aconteça." Ele deu um sorriso que ela não via há meses. "Então, acho que este é um novo começo para nós." Ambos perceberam naquele exato momento que estavam preparados para começar uma nova vida juntos, enquanto se abraçavam no silêncio reconfortante de seu reencontro.